Vamos ler em Salmo 107, verso 26 ao 31. Eu vou só ler, tá bom? Vocês só acompanhem. Salmo 107, verso 26 ao 31 diz assim: sobe aos céus, desce ao abismo, suas amas esvaecem sob o peso do mal. Tremam e titubeiam, ou melhor, titubeiam como ébrios, pois toda a sua perícia é inútil. Então clama ao Senhor em sua angústia e livra das suas aflições. Muda a tempestade em sossego e acalma as ondas. Então se alegram porque se acalmaram, e assim os guias ao porto que desejavam. Louvem a misericórdia do Senhor e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Queridos, eu havia dito que quando eu vi vários de vocês contando testemunhando, chamou a atenção o testemunho da Francisca. Mas antes de nós entrar praticamente na mensagem, eu quero dizer para você que está acompanhando pelo YouTube, se você achar que essa programação referente ao Evangelho é importante, como dizem por aí, faça o tipo C: curte, compartilhe e comente. É muito importante. Especialmente deixe o seu like para que outras pessoas possam receber a mensagem do Evangelho. Vamos lá. A Francisca trouxe um testemunho de gratidão pelo que Deus fez na vida dela. Nós estamos vivendo uma época, um momento, em que as pessoas dificilmente deixaram de receber algo da parte de Deus. Seja libertação, seja cura, algo que lhe chamou a atenção. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que esse texto é um texto de gratidão, de exaltação ao Senhor pelas obras poderosas que Ele fez no passado. E Deus, Ele não tem mutação. Por que Ele não tem mutação? Ele não muda. Mutação quer dizer mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje e será. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda olhando para o salmista aqui, ele está descrevendo, como se fosse uma metáfora, a aflição dos marinheiros diante de uma tempestade e uma intervenção divina. Nós só temos que agradecer, mas quem que não teve tempestade por esse ano de 2024? Eu não sei qual foi o tamanho da sua tempestade, porque a tempestade, ela gera tribulação, ela gera angústia, e a tempestade, ela sacode relacionamento, a tempestade, ela sacode o nosso lar, a tempestade, ela sacode base da família. E como nós vamos fazer para entender que Deus permite a tempestade para que os relacionamentos, a saúde, a família, a base da família seja sacudida? Primeiro, o texto está tentando mostrar para nós que nós dependemos de Deus. Quem está em tempestade, você vai perceber, ou nós percebemos que as pessoas dependem de Deus. E quando nós olhamos para esse texto e partimos para outro texto, eu quero dizer para vocês que Deus usa a tempestade para mostrar e revelar o poder dele. Por que Ele faz isso? Para mostrar que nós temos que confiar somente nele. Não podemos confiar em nossas forças, nós temos que confiar somente em Deus. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos? Ou vamos para alguns exemplos bíblicos? Quando o povo saiu do Egito após estarem escravizados, eles aguardavam alguém que ia trazer para eles a libertação. Deus enviou Moisés. Moisés pegou o povo, levou eles caminhando para o mar. Mas o mar foi uma grande incógnita para ele. O que é incógnita? Ponto de interrogação. Moisés, tu trouxe nós até aqui. O que nós iremos fazer agora? O que precisaremos fazer agora? O que Deus fala com Moisés? Moisés, o que tu tem nas mãos? Moisés diz: um cajado. Então encosta, fere as águas. No momento que Moisés fere, encosta as águas, o que acontece? As águas se tornam como duas barreiras e o povo de Deus passa. Para eles foi vitória. E para aqueles que se atreveram a seguir o povo de Deus, foi uma tempestade. Uma grande tempestade, porque Deus, lá no fim, depois que o povo atravessou, Deus ordena a Moisés: agora fere as águas de novo. Moisés feriu as águas e as águas voltaram. E o povo de Faraó, que resolveram seguir, que Deus já tinha impedido lá atrás, com
labaredas de fogo, eles resolveram seguir, entrar no mar, e quando eles entraram no mar, Deus havia mandado fere de novo as águas, encosta o bastão, o cajado nas águas. Quando Moisés encostou, as águas voltaram e tornou-se uma grande tempestade. O que Deus quis demonstrar com aquilo? Que Ele está no controle da tempestade. A tempestade muitas vezes ela vem na nossa vida de maneira que nós não entendemos. Aí você pode me perguntar, o que me espera para 2025? O que vai ocorrer comigo no ano 2025? Eu vi a Carol cantando e mencionando cadeias. Deus, no 2025, pode quebrar muitas cadeias das nossas vidas, que levam a nós ficarmos duvidosos do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar. Mas para isso, nós temos que aprender a depender dele. Francisca construiu o seu monumento. Monumento. Todos podem dizer monumento? Francisca construiu o seu monumento, mas vocês observaram que ela disse que muitas das vezes faltava cascalho, faltava o money, faltava o QSJ, faltava o dinheiro, porque ela dependeu de Deus. E muitas das vezes nós não queremos depender de Deus. A tempestade vem e nós queremos resolver da nossa própria maneira. A tempestade que o salmista está se referindo começou com ondas. Alguém já viu o mar em ressaca? Alguém já viu o mar em ressaca? Ninguém? É triste, é horrível, é horrível. Os bombeiros informam, não vão nadar, não entre no barco porque o mar está de ressaca. E pode acontecer muita coisa. Quando você está de ressaca, o que você faz? Primeira coisa que vem é a vontade de você jogar tudo que está lá dentro. Imagina o mar querendo jogar tudo para fora. E você vai entrar lá. Ele está bravo, ele está revoltado, ele quer colocar tudo para fora. Então, quando o mar está de ressaca, ele está... E os bombeiros orientam. Não entre, porque o mar corre risco de fazer com que você perca a sua vida. Esses marinheiros estavam passando por essa situação. Uma tempestade muito grande. A pergunta é, o que nos espera de 2025? Porque as ondas enormes, elas podem causar grande pavor. Não teve muitos nadadores, escafandristas. Escafandristas são aqueles que vão a mais de 20 metros de profundidade. Leva-se o título de escafandristas. Vão mais de 20 metros de profundidade, 30 metros de profundidade, obviamente com aparelho, aquele balão de oxigênio, e eles submergem uma profundidade muito que sem aparelho o homem nenhum consegue ir. Não vai. Porém, as ondas que muitas das vezes os nadadores enfrentam, aqueles que andam, como que chama lá, aquele que põe debaixo do pé, que eles vão... Prancha. A prancha que eles usam, até eles que são habilitados, preparados, muitas das vezes eles submergem, porque não conseguem vencer a onda. Porém, eu quero chamar a sua atenção para quê? Existem tipos e vários modelos de tempestade, trazendo para o âmbito espiritual que Deus permite. E que muitas vezes nós enxergamos as ondas como se fossem ondas normais, e às vezes não são normais. Eu disse um momento atrás que as ondas muitas das vezes sacode ou abala relacionamento, sacode ou abala família, sacode ou abala as nossas próprias vidas, casamento. Porém, eu queria chamar a sua atenção que lá em Evangelho de São Mateus, capítulo 14, Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos viram. E Pedro, achando que era o bambambam, que era o bom, quis andar sobre as águas. Água, para quem não sabe nadar, seja água doce ou água salgada, é um perigo. Até para o eximínio nadador é um perigo. As águas, elas são traiçoeiras. Muita gente não sabe disso, mas muito nadador profissional já se perderam ou morreram porque as águas ou a água, ela trai. Amém? Sim ou sim? Só que quando Pedro estava indo ao encontro de Jesus, ele achou que era o bambambam,
e quis ir ao encontro de Jesus. E no meio do caminho, o que aconteceu? Ele começou a submergir. E ele pediu o quê? Socorro do Senhor. Esse ano que está terminando, nós também pedimos o socorro do Senhor. Mas a minha pergunta é: quantas pessoas não conseguiram pedir socorro do Senhor? Algumas pessoas vão pedir socorro em outras religiões, mas o nosso socorro vem do Senhor, como diz em Salmos 125, e outro salmo também, Salmo 125 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Para esse ano a mesma coisa. O nosso socorro vem do Senhor, Luzinira, vem do Senhor, Francisca, vem do Senhor, Edson, não vem do pastor. Tem muita gente que se espera que o socorro vai vir do pastor, vai vir do bispo, vai vir do fulano, vai vir do peltrano, vai vir do ciclano. Vem exclusivamente, especificamente do Senhor. Amém? Amém? Alguns tipos de tempestade podem ser levados até o coração, que vai fazer com que nós buscamos a Deus em oração. Amém? Tempestade de grau espiritual que leva-se para o lado pessoal, vem para nos destruir, vem para nos sacudir. E o que nós precisamos fazer? Porque se sacode o relacionamento, se sacode a saúde, se sacode o trabalho. Quantas pessoas foram sacudidas, perderam o trabalho, e às vezes ficaram: meu Deus, agora? Fala, mexer um pouquinho com o casalzinho, pombinhos ali. Perdeu o trabalho, o que eu vou fazer? Como fazer? Mas eles dependeram do Senhor e Deus cuidou. Porque eles aprenderam a depender de Deus a meio a tempestade. Amém? Agora, ela pode me perguntar, ó, Vera ou qualquer um de vocês: com tanta tecnologia, será que qualquer barco vai naufragar? Qualquer barco vai afundar? Eu disse para vocês que as águas são... As tempestades, será que elas podem ser modernas diante de tantos barcos cheios de tecnologia? Por mais avançada que esteja a tecnologia, ela submerge diante das águas. Amém? Vocês ficaram sabendo que a ponte ruiu lá em Tocantins? A ponte foi construída, se não estiver equivocado, depois vocês podem me corrigir, na década de 60, e não foi feita manutenção preventiva, e morreram, até onde eu tinha escutado, cerca de 16 pessoas. Depois parece que tinha aumentado para 20, mas até onde eu vi, 16 pessoas. Quais são os fenômenos da natureza que levaram a ponte a ser destruída? As águas, principalmente. Água é algo que você não consegue perceber até onde ela pode infiltrar. Ela tem uns elementos químicos muito potentes, que onde ela passa, ela vai destruindo, vai levando. Alguém já viu pessoas quando chove muito, chove torrencialmente, chove muito forte, as pessoas são levadas pelas águas? Vocês já viram alguém ser levado pelas águas, igual mostra na televisão, mostra na internet? A força das águas parece fraquinho, mas não é. É muito forte. Quem não sabe nadar, bate um desespero, porque ali não é onda, a água está levando. Alguns têm a chance de se agarrar em algum objeto, algum acessório, algum tronco de árvore, e aquele que não tem um pensamento rápido de abraçar alguma coisa. Água sempre esteve no controle de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito do Senhor fazia o que sobre as águas? Pairava, significa que Deus está no controle das águas. Quando Deus mandou chuva, e choveu por um período praticamente de quase um ano, que Deus mandou aqui, ó, para Noé, entra você e sua família na arca. Deus deixou começar a chuva bem vagarosa, com os pinguinhos pequenos, e aqueles pingos foram ficando grandes, enormes, e começou a chover, choveu por cerca de um ano. Segundo os historiadores, de fevereiro do ano tal até fevereiro do outro ano, choveu. Aí Deus mostra para Noé que está no controle. Noé solta uma pomba, a pomba volta. Solta antes da pomba um outro ave, e a ave retorna. Por que a ave retornou? Porque não tinha onde ela pousar.
Então ela retornou, ela não ia ficar no meio daquelas águas. Então ela tinha que retornar. Soltou outra ave e voltou. Até que Noé solta uma outra ave, por último, ela não retorna. Significa que as águas minguaram, as águas baixaram. Então mostra que Deus está no controle. Se as ondas viessem novamente, por meio, seja a chuva torrencial, o que seria da humanidade? Porque, segundo a Bíblia, o mundo vai acabar com fogo. E se fosse com água? Quantos de nós teriam medo? Quantos de nós fugiria? Mas Deus está demonstrando aqui que Ele está no controle. E esse salmo é um salmo de gratidão. Então eu quero dizer para você que esse salmo serve para nós aprendermos que nós dependemos de Deus. Quando nós enfrentarmos crises financeiras, quando nós enfrentarmos perdas, nós precisamos entender que nós temos limites das nossas habilidades humanas. Não podemos confiar nas nossas forças. Não podemos confiar que eu posso, eu consigo, eu sou bambambam. Não podemos confiar. E aí, lá em Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 26, diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o que foi impossível para você em 2024? O que você pode fazer para ser possível em 2025? O presbítero Elias, que nos antecedeu aqui, ele havia dito: não podemos fazer as mesmas coisas. Temos que fazer coisa diferente. O que nós podemos fazer diferente na nossa vida, no nosso relacionamento, para que 2025 seja uma bênção? Porque promessa nós já temos, nós já declaramos que nós vamos ser prósperos, nós já declaramos que nós vamos ser abençoados na saúde, nós já declaramos que nós vamos ser abençoados com sucesso, nós já declaramos que seremos abençoados com prosperidade. O que podemos fazer diferente para que nós possamos vencer a onda que vai vir? Primeiramente, crer. Primeiramente, obedecer. Segundo, lá no livro de Jó, capítulo 38, verso 11, 38 do 8 ao 11, é o que a Bíblia diz. Deus pergunta a Jó sobre o controle dos mares. Deus leva a Jó a perguntar, ou melhor, a entender que Deus está no controle de tudo. Olha quantas ondas Jó passou. Será que nós estamos em condições de passar as ondas que Jó passou? As ondas que vieram sobre Jó fizeram ele perder filhos. As ondas que vieram sobre Jó fez ele perder finanças. Mas ele foi vitorioso. Por qual motivo? Porque ele superou as ondas. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? No livro de Salmos, capítulo 50, verso 15, diz assim: clama a mim no dia da angústia e eu te livrarei, ou eu livrarei. Nós muitas das vezes só clamamos a Deus quando estamos na tempestade. Começa a clamar a Deus quando as coisas estiverem boas. Quando você tiver, money no bolso, QSJ no bolso, você vai ver como as coisas serão diferentes. Francisca também, que esteve aqui, que antecedeu o presbítero Elias, abriu as portas para os pequenos grupos. Como anfitriã, Deus está abençoando ela. Eu quero dizer para vocês que Deus abençoa qualquer um. Mas a primeira coisa que Deus ensina é nós dar para depois receber. E muita gente não faz isso. Os judeus, ele tem mania de doar, vai doando, doa, porque ele sabe que Deus vai dar em troca. Só que muita gente não conscientiza disso. Então, para nós finalizarmos, para não ir muito além, o que Deus precisa fazer em 2025 para você? É só você sabe que Deus pode fazer na sua vida. Então você tem que clamar, eu tenho que clamar. Eu não gosto da palavra você, eu gosto da palavra nós. Você é nós. Nós temos que clamar, porque inclui todos. Eu também tenho que clamar. Eu sou melhor que vocês? Eu sou melhor que vocês? Eu sou melhor que vocês? Então eu preciso clamar, eu preciso buscar as mesmas ondas que vêm sobre vocês, vêm sobre mim, vêm sobre o presbítero Elias, vêm sobre o presbítero Leandro, vêm sobre cada uma das pessoas que estão na igreja. Só que nós precisamos clamar. Nós estamos preparados para as ondas que virão? Estamos preparados? Não estamos preparados. 2025, não sabemos como será.
temos uma incógnita, temos um ponto de interrogação. Mas eu quero dizer para vocês, se Deus reduziu a tempestade em brisa e serenou as ondas em bonança, Ele vai fazer isso nas nossas vidas também. Mas para isso, Daiane, para isso, Val, nós precisamos crer. O que você precisa de Deus? O que o povo fazia para o Senhor? Pede que te queres, que eu te darei. Está escrito. Tudo que pedires em meu nome, crendo, mas é no nome de Jesus. E muita gente não pede no nome de Jesus. Você viu aqui nesta noite, muitas pessoas foram, manhã, muitas pessoas foram viajar, muitas pessoas não se encontram conosco, mas eu vou dizer para você uma coisa. As mesmas tempestades que os que estão viajando passam, nós também vamos passar. Só que passaremos com Jesus. Tem pessoas que querem passar a tempestade sem Jesus. Você passando a tempestade com Jesus, a vitória será tua. Amém? Amém. Deus em Cristo vos abençoe e que o ano de 2025 você possa fazer a diferença. O ano de 2025 você seja uma bênção, com saúde, com sucesso e com prosperidade, em nome de Jesus.